Muito bom dia a todos. Hoje atrasamos um pouco, em virtude da assembleia que tivemos, mas estamos aqui agora reunidos. Em nome do Senhor, seja muito bem-vindo, você que nos visita hoje também, uma alegria tê-lo conosco, uma satisfação. E vamos entrar então, meus irmãos, no nosso estudo. E como mencionamos semana passada, no último domingo, nestes domingos que antecedem o Natal, nós queremos trazer mensagens voltadas para o advento, a primeira vinda de Cristo. Por isso, semana passada, nós consideramos o Cântico de Maria, e hoje vamos considerar o Cântico de Zacarias. E este cântico está inserido no Evangelho de Lucas. E, como falamos também, a narrativa inicial de Lucas, do evangelista Lucas, trata dos acontecimentos relacionados ao anúncio do anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, a respeito do nascimento de João Batista, seu filho, que seria o precursor da chegada do Cristo prometido, e também o anúncio do anjo para a Virgem Maria, que ela foi escolhida para ser mãe do Senhor Jesus. E assim nós percebemos que o Evangelho de Lucas começa com uma sequência de cânticos. Cântico de Maria, Cântico de Zacarias, Cântico dos Anjos, Cântico de Simeão. E Lucas parece mostrar nessa narrativa inicial, é tempo de louvar, é tempo de celebrar, porque o Messias chegou. O Messias prometido ao longo da história da redenção, começando lá em Gênesis, ele está chegando, ele está vindo a nós. Por isso é tempo de celebrar, é tempo de louvar, é tempo de exaltar o Deus gracioso que nos providencia tão grandiosa salvação. E esses cânticos, então, eles nos ensinam, eles nos mostram respostas adequadas ao filho que nos foi dado. Nós vimos com Maria e hoje veremos Zacarias. Só que Zacarias, quando ele recebeu a mensagem do anjo Gabriel, a sua primeira resposta foi de incredulidade. Ele duvidou da palavra do Senhor. Como assim? Um homem de idade? Zacarias já é um homem de idade. Isabel também, mulher de idade avançada, não podia ter filhos. Como assim? Eu vou ter um filho a essa altura? Ele duvida da palavra de Deus. E esta incredulidade custou a Zacarias 9 meses de silêncio. Ficou mudo. Não podia falar mais nada. Porém, depois do nascimento de seu filho João Batista, ele voltou a falar. E de imediato ele começou a louvar a Deus. Quando seus lábios são desimpedidos, pós incredulidade, superado pela graça de Deus, os seus lábios louvam. É o que sai do seu coração, é louvor, gratidão, expressão de desejo de bendizer o Senhor. Vamos acompanhar o texto, só antes de nós entrarmos no cântico. Lucas capítulo 1, versos 57 a 64, temos o registro deste acontecimento que antecede o cântico. Lucas 57, capítulo 1, versos 57 a 64. E diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai, mudo, ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Então veja, a primeira coisa que saiu dos lábios de Zacarias, depois de recuperar a fala, foram louvores a Deus. E é nesta
neste contexto, na sequência, que ele profere o seu cântico. E nós percebemos que é um cântico recheado da palavra de Deus, muitas alusões aos textos do Antigo Testamento, semelhante ao cântico de Maria. E o cântico começa com a expressão bendito seja o Senhor, benedictus, é o título latino. E essa expressão significa louvado seja. Louvado seja Deus, Deus seja louvado. E por que Deus deve ser louvado? Zacarias apresenta os motivos pelos quais Deus deve ser louvado neste cântico. E Deus deve ser louvado por quem Ele é. Por quem Ele é, pela glória do seu ser. E também por sua obra perfeita em Jesus Cristo. Este cântico exalta a Cristo. Por isso, nesta manhã, à luz deste precioso texto, vamos considerar a nossa mensagem em 2 pontos. Por que Deus deve ser louvado neste Natal? Em primeiro lugar, Deus seja louvado pela redenção de seu povo em Cristo. O que significa esta redenção? Vamos pensar, vamos meditar neste assunto nesta manhã e veremos que esta é uma obra inteira da graça de Deus. É Deus agindo, é Deus fazendo. O plano é dele, a obra é dele, a execução vem dele, de sua graça. E no segundo ponto, porque Deus deve ser louvado, Deus seja louvado pela gloriosa luz de Cristo que dissipa as nossas trevas. Ele veio para dissipar as nossas trevas. Então esse é o nosso assunto nesta manhã. Vamos começar, meus irmãos, mais uma vez, orando ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome grandioso, glorioso. Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, Deus fiel, Deus de misericórdia, entranháveis misericórdias, profundas misericórdias, que procedem do Senhor. E nós louvamos o Filho que nos foi dado, o Filho que nos foi dado. Pai, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações errantes, as inquietações que agora competem para não prestarmos atenção na Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Sonda os nossos corações, Senhor. Ó Deus, traz a exortação que vem da Tua graça, traz o consolo que vem, Senhor. Traz a direção que vem. Rege a igreja pela palavra. Nós cremos, ó Deus, que a igreja é do Senhor. E o Senhor rege a igreja pela palavra proferida no púlpito, ó Deus. Por isso nós precisamos desta palavra, Senhor. Eu rogo graça para ser fiel a este texto e que cada vida aqui, Senhor, preste culto a Ti, prestando atenção nesta palavra, sendo tocado por essa palavra, sendo edificado por essa palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos muito, Senhor. Muito obrigado pela palavra, Senhor. Ela é preciosa. Ela é luz para os nossos caminhos. Alimenta-nos nessa manhã como Teu rebanho. Edifica-nos, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, por que Deus deve ser louvado? Nosso primeiro ponto, Deus seja louvado pela redenção de seu povo em Cristo Jesus. Vamos ler a partir do versículo 67. Escute com atenção a palavra de Deus que diz assim. Vamos ler a primeira parte do versículo 67 ao 75. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo,
como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, todos os nossos dias. Então, observe, versículo 67, diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, isso indica que ele profere aqui a palavra de Deus, a revelação de Deus, conduzido pelo Espírito, em forma de cântico. Zacarias, conduzido pelo Espírito Santo, profere este cântico em relação principalmente ao nascimento iminente de Cristo. E fala também sobre João Batista, o seu filho, que serviria como precursor do Messias. E ele começa com a doxologia: bendito seja o Senhor, que Deus seja louvado, o Deus de Israel, o Deus da aliança. E por que este Deus deve ser louvado? Ele responde no 68, no versículo 68. Por quê? Porque visitou e redimiu o seu povo. Zacarias reconhece que Deus está vindo em socorro do seu povo. O termo visitar aqui, a palavra visitar aqui, traz a ideia de alguém que se faz presente, visando socorrer os necessitados. A palavra, ela indica cuidado. É visitar em tom de cuidado. A palavra, ela pode indicar também socorro. É visitar em tom de socorro, ou seja, Deus está vindo em socorro, Deus está vindo em favor do seu povo com a chegada do Messias, e Ele vem para redimir o seu povo. E veja, Zacarias destaca aqui, Deus agindo, não tem mão humana aqui, é Deus fazendo, é Deus operando. A ação aqui é toda do Deus soberano, do poderoso. Por isso ele diz no versículo 69 que é o próprio Deus que suscitou plena e poderosa salvação. E esta salvação viria através da casa de Davi. Ou seja, da linhagem de Davi. Por isso fica claro que Zacarias está se referindo aqui ao filho de Maria. Zacarias está se referindo aqui ao filho que a Virgem Maria estava gerando no seu ventre. Pois Cristo, segundo as profecias, em sua natureza humana, viria da descendência de Davi. Como diz depois Paulo lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 3, com respeito ao seu filho, se referindo a Jesus Cristo, o qual segundo a carne, o qual segundo a linhagem humana, veio da descendência de Davi. Este é o pleno Deus, meus irmãos. Deus Filho vindo a nós, se fazendo carne. E essa é a figura do mediador, é o Salvador vindo. Por isso ele assume a nossa natureza por completo. E ele vem da linhagem de Davi, conforme as profecias. Este é Jesus, este é de quem Zacarias está falando aqui, é o poderoso Redentor. Ele é o próprio Deus que veio para visitar e redimir o seu povo. E tudo isso, verso 70, Deus estava fazendo conforme as suas promessas, proferidas pela boca dos profetas no Antigo Testamento. Perceba, promessas de Deus. Profetas, apenas boca para proferir aquilo que Deus promete. As promessas são de Deus. E assim nós percebemos que Zacarias exalta aqui a fidelidade de Deus, que sempre cumpre as suas promessas. Zacarias exalta aqui o Deus fiel, cuja palavra não falha. Como nós vimos semana passada, meus irmãos, a Bíblia traz o enredo, a história da redenção. Este é o tema da Bíblia. E assim nós percebemos que pós-queda em Adão, Deus cria o homem bom, o homem se rebela,
resolve não crer mais na verdade do Senhor, dando ouvidos à mentira da serpente, e nós temos a queda em Adão, em Eva, e ali é desastre. E nós colhemos as consequências hoje. É muito claro isso, como o pecado se alastra por toda a sua criação. É triste. Nossa condição é triste. O homem caído em pecado é triste. Mas lá no Éden, lá no jardim, lá mesmo, pós-queda, Deus prometeu. Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Já estava feita a promessa lá. Ou seja, não é plano B, redenção não é plano B, não é Deus colocando o homem no jardim para fazer o teste, opa, caiu, e agora, o que eu faço? Não! Sempre foi o plano. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, sempre foi o plano. Lá Deus faz a promessa, Gênesis 3,15. Depois daquela promessa do descendente da mulher, o Antigo Testamento se desenvolve. E o Senhor Deus segue fazendo outras promessas complementares no desenvolvimento do seu povo, a chamada de Abraão, a chegada da lei, a nação se formando como nação, tendo a realeza, tendo o rei. E Deus fazendo promessas no desenvolvimento, na revelação progressiva das Escrituras Sagradas, este texto bendito, esta história bendita, onde Deus vai desenvolvendo a história da redenção que comunica quem Ele é, a glória do seu ser. E lá então, promessas elas vão se seguindo, relacionadas ao descendente da mulher, apontando para a vinda de Cristo prometido. E Zacarias, no verso 71 e 72, diz aqui que este veio para nos libertar dos nossos inimigos de acordo com a aliança. Aliança de graça, ele diz, de misericórdia que foi estabelecida lá com os pais, com Abraão. Deus fez aliança com Abraão. E neste contexto, Deus fez promessa, com juramento, isso está lá em Gênesis capítulo 22. E essa promessa indica que a salvação do seu povo seria somente pela graça, mediante a fé em Cristo, somente. No descendente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Quem é este descendente? Isaac é o filho da promessa. Nasce milagrosamente. Já também Abraão, idade avançada. Mas Isaac aponta para o descendente definitivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo explica isso em Romanos, sua epístola aos Romanos, sua epístola aos Gálatas. Jesus é o descendente de Abraão que viria, nele se cumprem as promessas de Deus em favor do seu povo. Por isso são herdeiros da promessa, hoje, todos aqueles que creem em Cristo, como Abraão também creu. Salvos pela fé. Gênesis 15, capítulo 15, versículo 6, diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Justificado pela fé. Sendo assim, eu entendo aqui, meus irmãos, quando Zacarias fala de libertação dos inimigos, você percebe que ele fala aqui de libertação dos inimigos? Refere-se principalmente aqui ao aspecto teológico, espiritual. A ênfase aqui não é a libertação de Roma. Não é a libertação política, econômica, como Israel, no caso aqui, estava debaixo do jugo do Império Romano nesta época. Nós devemos entender, meus irmãos, que futuramente o reino de Deus vai abarcar toda a terra e se tornará visível o domínio de Cristo em sua segunda vinda. Mas nesta primeira vinda, Jesus veio conquistar, primeiro, a libertação espiritual do seu povo. E isso fica claro pelo contexto do cântico, porque Zacarias, no versículo 77, ele diz que João Batista anunciaria o conhecimento da salvação ao povo de Deus, tendo a ver com remissão dos pecados, você percebeu? Remissão dos pecados.
a remissão dos pecados do seu povo. E esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior problema. Nosso maior problema é pecado. A raiz do nosso problema é o pecado. A fonte do nosso problema, pelo qual se originam todas as mazelas neste mundo caído, todas as suas ideologias, todas as suas perversões, todas as suas manifestações perversas, tem como raiz o pecado. Esse é o maior inimigo. E nossos pecados nos separam de Deus, diz a Escritura. Esse é o maior problema, essa é a raiz do problema. Às vezes a gente fica olhando as manifestações, mas esquece da raiz. A raiz. Onde está a raiz do problema? E a raiz do problema é a queda do homem, que se afastou de Deus. E os nossos pecados nos separam de Deus, e sem remissão de pecados não há salvação. Não há reconciliação, porque Deus é santo e abomina o pecado. E o que significa a palavra redimir? O que significa a palavra redenção? Meus irmãos, se queremos entender o propósito da vinda de Cristo, precisamos entender bem este termo. Porque ele veio para redimir, Zacarias está falando. O que significa a redenção? Porque redenção é uma palavra que, de certa forma, é bastante usada no nosso cotidiano, mas com conotações que, de certa forma, esvaziam o real peso da palavra, o real significado, o peso teológico desta palavra. Aqui em Porto Alegre, inclusive, nós temos um parque com este nome, e eu acho interessante quando narradores de esporte, por exemplo, no futebol, agora é época de Copa do Mundo, assunto bastante falado, e tem certos comentaristas que usam essa expressão redenção. Você já observou? E normalmente é para descrever aquele momento quando um time está em aflição, precisa fazer um gol para ganhar a partida, mas aquele gol não sai de jeito nenhum. E aí fica aquele sofrimento. E aí fica aquela sensação, e aquela angústia. O torcedor fica angustiado, como foi o jogo agora da seleção brasileira. Não esse último agora, porque perdemos para Camarões, então não teve redenção nesse jogo. Mas como o penúltimo, então, Suíça. Estava lá, Brasil, jogando tal, até que jogando direitinho, mas o gol não sai. E vem, e aquela angústia, e não sai de jeito nenhum aquele gol. Mas aí então, de repente, o gol sai e a torcida explode de alegria, pula na sala. E é interessante que alguns comentaristas, eles se referem a este momento dizendo que chegou a redenção. Alguns dizem, o gol foi a redenção do time, o gol foi a redenção da torcida, porque a torcida foi tirada de um estado de angústia e foi conduzida para um estado de grande alegria. E sim, meus irmãos, redenção tem a ver com alegria. Só que uma alegria infinitamente maior que a alegria efêmera que o futebol pode proporcionar, ou qualquer outra alegria terrena, é muito mais profundo. É muito mais precioso. Meus irmãos, redenção, conforme a Escritura, remete à ideia de transação. Significa trazer um escravo para a liberdade mediante pagamento. Trazer um escravo para a liberdade mediante pagamento. E quem é o escravo? Você. Você, eu. A Bíblia diz que a raça humana, após queda em Adão, está encerrada no pecado, escravizada. Escravizada aos ídolos, debaixo do poder de Satanás, debaixo do poder da morte, vive com o pavor da morte, a sombra da morte. Isso apavora. Decisões são tomadas muitas vezes com medo. Por isso não é à toa que no Natal, para a grande maioria,
O significado não passa de um tempo para se estar em família, gastar dinheiro em presentes, louvar o Papai Noel. Para outros, pode ser fazer boas ações, pelo menos por um período do ano, para ser caridoso, para desencargo de consciência. Para outros, é se prostrar diante de imagens, santos e santas, diante de um Cristo não bíblico, terrível cegueira espiritual. Como disse o Senhor Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Alguém aqui já cometeu algum pecado? Se disser que não, já está cometendo outro. Percebe a profundidade do assunto? Redenção. Percebe o peso? Você começa a perceber a nossa completa necessidade deste bebê que foi gerado no ventre de Maria? A sua necessidade deste bebê? É este que Zacarias diz aqui que nos visitou e redimiu. Jesus fez isso. Ao se encarnar, Deus se fez carne. E Ele veio, Ele nasceu. Celebremos, Ele nasceu. Aquele bebê que foi colocado na manjedoura cresceu, se desenvolveu como homem. Como nós, plenamente homem. E ele obedeceu, ele viveu uma vida de completa obediência à lei de Deus, a lei que você não consegue obedecer, que você é um transgressor, que eu sou um transgressor, Jesus cumpriu. A lei que exige perfeição, Jesus cumpriu. Jamais pecou. Nós transgredimos esta lei e merecemos a condenação justa de Deus, mas Jesus cumpriu a lei. E Ele cumpriu em nosso lugar, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que é só a cruz que Jesus veio para estabelecer a obra da nossa salvação, mas não, ela vem pela obediência perfeita. A lei precisa ser cumprida. E Jesus cumpriu. Cumpriu. Perfeitamente. E então, sem ter pecado, Ele se entregou para pagar a pena de nossos pecados. E assim, antes de morrer, Ele bradou na cruz: Está consumado. Está pago. Foi tudo feito. Não resta mais nada. Está consumado. A obra foi completa. E você e eu tínhamos uma dívida que jamais poderíamos pagar por nossos pecados, porque ofendemos um Deus que é infinitamente santo. Mas Jesus, sendo plenamente homem, plenamente Deus em pessoa, voluntariamente se entregou na cruz para pagar por nós. Nós, os que cremos nele, não por todos indistintamente, apenas os que creem. Apenas os que creem. E Ele ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus, isto é redenção, meus irmãos. Escravos postos em liberdade, livres da ira de Deus, livres do inferno, livres da morte, livres do pecado, livres do diabo, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso sim é Natal, isso sim é celebrar. Isso sim é alegria, mesmo em um mundo conturbado que ainda tem as mazelas, mas nós temos a notícia. Ele venceu. E nós já estamos dentro, se cremos nele. E meus irmãos, qual foi o valor pago? Se redenção tem a ver com transação, qual foi o valor pago? Com certeza foi um valor muito mais caro do que conseguimos imaginar, porque o preço que foi pago é de valor infinito. É o valor do sangue do Filho de Deus que foi derramado na cruz, a sua vida. É um valor infinito, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso o nosso Redentor deveria ser plenamente Deus, plenamente homem, para cumprir na carne, obedecer como homem, né, para assumir a justiça em nosso lugar, e plenamente Deus, para receber a ira de Deus sobre Ele. E a ira de Deus, ela é plena, ela é infinita. Somente o próprio Deus para suportar esta ira.
Por isso que o preço pago na redenção é de valor infinito, é o valor do sangue do Rei da Glória. E assim nós podemos entender que a aliança da graça, estabelecida desde Abraão, desde Gênesis, a aliança da graça pós-queda, ela tem um peso eterno, porque ela foi estabelecida neste sangue de valor eterno, neste sacrifício de valor eterno e definitivo. E aqueles que creem hoje no Redentor, nada pode os separar do amor de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim, fala sobre o valor que foi pago na redenção. Que diz ali, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha a eternidade do plano. Não é plano B, coisa nenhuma. Antes da fundação do mundo já estava preparado este sacrifício. Os eleitos já estavam separados, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Bendita a redenção. Por isso, se você hoje crê em Jesus, se você hoje está afirmado em Jesus pela fé, você pode ter uma alegria muito maior que futebol, mesmo que o Brasil ganhe a Copa, e tomara que ganhe. Mas você pode ter uma alegria muito maior, muito mais significativa do que qualquer outra bênção terrena. Você pode se alegrar, e foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Liberdade. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o Calvário é o maior drama da história, é o palco da justiça de Deus, de seu consumado repúdio ao pecado e também o palco do infinito amor de Deus, pois ali ele não poupou o próprio Filho para nos salvar. A cruz de Cristo é o nosso êxodo, é a nossa libertação. Bendito o Evangelho. E veja na sequência, Zacarias, em seu cântico, ressalta o propósito desta redenção. Por que Deus nos libertou dos nossos inimigos, pecado, diabo, a morte? Para que Deus nos libertou? Versículo 74 responde. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Veja, nós somos salvos, nós somos livres de nossos inimigos para finalmente adorarmos a Deus, o Deus verdadeiro. Este é o propósito da salvação, a glória de Deus. Nós somos livres do domínio da idolatria, da loucura de nossa idolatria, para nos voltarmos para o Deus verdadeiro em culto, servindo este Deus de coração. Estarmos reunidos celebrando o Deus verdadeiro, isso não tem preço. Aliás, tem preço, foi pago. O preço infinito do sangue de Cristo nos resgatando, nos trazendo para junto do Deus verdadeiro, removidos das figuras erradas a respeito de Deus, de colocarmos a nossa confiança na criatura e não no Criador. Somos alcançados, nós somos comprados. E agora cultuamos o Deus verdadeiro. Para adorarmos a Ele sem medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, servindo este Deus de coração. E aí sim, meus irmãos, nós encontramos real satisfação na vida, real propósito, real significado. A vida começa a ter, nós começamos a entender o real propósito, para que fomos criados. O vazio existencial, ele é superado pelo peso da redenção. Como disse Agostinho de Hipona, a famosa oração dele, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Corações inquietos, perturbados, só podem encontrar descanso em Cristo. O verdadeiro Rei, o verdadeiro mediador, adorando a Ele,
tendo a nossa devoção voltada para Ele, o nosso culto voltado a Ele, e assim, adorando a Ele, nós vamos sendo transformados à imagem do nosso Deus, o caráter dEle, a obra dEle, pela obra do Espírito Santo em nós. Este é o peso da redenção. Deus nos resgata em Cristo para encontrarmos nele a nossa maior satisfação e alegria ao adorá-lo, sermos um povo consagrado a Ele. Meus irmãos, entender estes aspectos teológicos deve trazer um peso imenso para aquilo que nós estamos realizando aqui neste domingo. Estávamos longe, estávamos errados, adorando a criatura e não o Criador, mas a graça nos alcançou e hoje nós celebramos o Rei. O peso desta reunião, em virtude da redenção. Deus nos resgata para sermos um povo dEle, consagrado a Ele. Como aconteceu no Egito. O propósito do povo ser liberto da escravidão no Egito era para quê? Adorar a Deus. Deixa o meu povo ir para que me adore. Adorar a Deus. Aquela libertação mediada por Moisés serviu como um tipo que aponta para a maior libertação mediada por Cristo. Cristo veio nos libertar de todos os nossos maiores inimigos para finalmente voltarmos ao propósito pelo qual fomos criados, que é adorar a Deus. Em santidade e justiça, como Zacarias diz aqui, santidade e justiça. Este é o supremo propósito de Deus em nossa redenção. Paulo explica isso em sua carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, versos 3 a 5. Vamos ler juntos este texto? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Louvemos a graça de Deus. Ele resgata pecadores. E veja, este é o plano, esta é a obra do Senhor Deus, de fazer cada um dos seus filhos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E agindo Deus, quem impedirá? Se é um propósito de Deus, quem impede isso? Ninguém. Ninguém. E Deus fará, porque a palavra dele não falha. E essa é uma obra que Deus vai concluir no dia de Cristo. Santos e irrepreensíveis perante Ele, estaremos perfeitamente santos lá. Por isso, meus irmãos, lembremos disso em meio às nossas lutas. Lembremos em meio às nossas lutas contra os nossos pecados. Você tem lutado? Você tem lutado? Lembremos disso, meus irmãos. Lembremos do peso da redenção. Lutando contra os nossos pecados, lutando contra o mundo, o sistema, este mundo que se opõe a Deus e diz não há Deus. E que o tempo todo quer minar a sua mente, a minha mente, o meu coração, para que você seja distanciado do Deus das Escrituras. Não há Deus, e se opõe aos valores de Deus, e se opõe à verdade, quer suprimir a verdade, quer reprimir a verdade, como Paulo fala lá aos Romanos. Nós lutamos, meus irmãos, há uma batalha acontecendo, e lembremos, a luta não é contra carne e sangue, é principados e potestades, é uma batalha espiritual. E nesse contexto, o crente não é mais dominado pelo pecado, mas ainda está sujeito a cair,
Estamos envolvidos nesta luta diária, primariamente contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Quando pecados de fora incomodam mais do que o pecado aqui, alguma coisa está errada. Quando o pecado do outro incomoda mais do que o meu, eu ainda entendi errado o evangelho, entendi errado a graça. E estou flertando com o legalismo. E isso é perigoso. Sim, devemos falar a verdade em amor com os nossos irmãos, quando nós percebemos. Mas até quando a gente vai corrigir alguém, Paulo fala em espírito de brandura, compaixão. E nós lutamos, meus irmãos, nós temos a tendência a cair, e em meio a essa luta, pode acontecer o desânimo. Pode acontecer o desânimo, podem vir situações difíceis, diante de circunstâncias duras, diante de notícias desagradáveis, e elas se multiplicam. Precisamos lembrar, sobretudo nesses dias você precisa lembrar, a minha redenção não está baseada em mim mesmo. A minha redenção não está baseada na minha força, no meu desempenho, na minha habilidade, no meu mérito. A minha redenção está baseada somente nos méritos perfeitos de Jesus Cristo, que já bradou na cruz, está consumado. Está consumado. Venha o que vier, está consumado. E vamos em frente. Pregue o evangelho para si mesmo, pregue o evangelho. Pregue para o seu coração, não permita que o seu coração fique endurecido, com raiz de amargura. Pregue o evangelho para si mesmo. Só o evangelho pode transformar a sua vida, a minha vida, fazer as nossas vidas avançarem em santificação, quando nós somos tomados muitas vezes por ódio, por ira, por divisões entre nós. Pregue o evangelho para si mesmo. Nós precisamos ser lembrados, e a luta maior é contra nós mesmos, é o nosso pecado. Às vezes nós ficamos desanimados com reações que nós mesmos temos. Eu às vezes fico assim, mas que reação é essa que eu estou tendo aqui? Diante dessa conversa, diante dessa situação, que reação é essa? Com a minha esposa, que reação é essa? Por que eu estou tendo isso? Onde está o fruto do Espírito? E o desânimo vem, o desânimo pega, e o desânimo incomoda. Onde está o fruto do Espírito? Longanimidade, amor, mansidão, paz. Por que eu não estou reagindo assim? Pregue o evangelho para si mesmo. Lembre, medite, volte para a fonte. Nós só podemos avançar nesta batalha espiritual pelo evangelho, lembrando que é Deus quem nos socorre. Ele visitou o seu povo, Ele veio em socorro do seu povo. Nós temos o socorro conosco, nós temos presente. Vá a Ele, confesse os seus pecados, vá na dependência, entenda, aprofunde o seu entendimento da necessidade de Cristo. Ela é completa, ela é maior do que nós conseguimos pensar hoje. Mas devemos avançar, crendo neste poderoso Redentor. Pregue, e assim o crente firmado no Evangelho, lembrando que o dia D já foi da batalha. Jesus já venceu, já foi estabelecida a vitória. Agora virá a consumação. Mas aqueles que estão seguindo Cristo pela fé, o vitorioso, esses continuam lutando, eles não vão abandonar a luta, eles vão perseverar, eles vão continuar, não confiados em si mesmos, mas neste poderoso Redentor, que Ele vai cumprir a obra que Ele prometeu, a obra que Ele começou, Ele vai concluir, e então você vai sendo alimentado pelas promessas de Deus, e você tem ali o renovo, você tem um ânimo sendo restaurado, pela comunhão com o poderoso Redentor, e Ele não abandona os seus nunca, jamais. Ele já deu a mostra na cruz, com o sangue que lá foi derramado. E assim o crente segue lutando, o crente persevera, o verdadeiro crente é aquele que vai perseverar.
está difícil, ele vai em confissão, ele volta, ele busca o Senhor, e ele é impelido a isso. O Espírito nos traz, nos mostra essa necessidade de orar, essa necessidade de buscar mais a palavra, Deus conduzindo, e nesse processo é importante, confissão de pecados específicos, trazer à luz, trazer à tona. Confissão ao Senhor, no processo de santificação, porque o crente não tem mais deleite no pecado, porque Deus está nos salvando para a santidade. O crente não tem mais esse deleite. No céu, a santidade será plena. E se você não persegue santidade hoje, o que você fará no céu? Confessando pecados específicos no processo de santificação. Lembrando, meus irmãos, que nós no processo ainda somos falhos, nós caímos, mas temos graça para retroceder, para voltar, precisamos entender isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Buscando a ajuda de irmãos de confiança, pastores, oração, palavra, comunhão, crendo que no final das contas Deus vai completar a boa obra que começou em mim. Esta obra começa hoje, no presente, mas vai se consumar quando Cristo vier pela segunda vez. Por isso, Deus seja louvado por quem Ele é, por sua sublime obra de redenção. Devemos nos unir a Zacarias aqui cantando, bendito seja o Senhor. Avançando no nosso segundo ponto, meus irmãos, Deus deve ser louvado pela redenção do seu povo. Segundo ponto, Deus seja louvado pela gloriosa luz de Cristo que dissipa as trevas. Versículo 76, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Os versos 76 e 78, Zacarias se volta em louvor a Deus pelo seu filho. Interessante isso, né? Ele é um pai feliz que celebra a graça de Deus com o nascimento do seu filho. Mas veja, Zacarias não está preocupado consigo mesmo, em chamar a atenção para si mesmo, nem mesmo para o filho dele. Nem mesmo para o filho. O foco principal do cântico é exaltar Cristo. Ele não é o centro das atenções, Zacarias não é o centro das atenções, nem o seu filho será somente um instrumento para preparar o caminho do rei que está chegando, mas será um homem muito importante, muito importante. E aqui nós temos uma predição daquilo que seria o papel de João Batista. Ele será chamado de profeta do Altíssimo e precederá o Senhor, e isso também ocorre como cumprimento das profecias. Temos profecias se cumprindo com o nascimento de João Batista. Isaías 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vereda a nosso Deus, ou seja, endireitai o caminho do nosso Deus, Cristo, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista serviria como esta voz. Malaquias 3 também, capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, Deus falando, de repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais. E como nós sabemos, meus irmãos, João Batista foi um grande profeta em Israel que pregou o arrependimento dos pecados. Nestes dias em que o cântico é proferido, Israel vivia um tempo de grande afastamento de Deus. Os líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, estavam envoltos em um legalismo distante do real entendimento da lei de Deus. Então Deus enviou João para chamar as pessoas ao arrependimento. E Zacarias diz aqui que João seria enviado para transmitir o conhecimento da salvação ao seu povo, no redimi-lo dos seus pecados. Então João Batista foi aquele que denunciou os pecados do povo, mas não apenas isso, ele também apontou o caminho pelo qual as pessoas poderiam obter o perdão de seus pecados. Lembram o que ele disse quando viu Jesus? Lembram o que João Batista disse quando viu Jesus lá no Evangelho de João? Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Sendo assim, a respeito deste preparar o caminho em que Deus levantou o seu profeta, Hendrickson diz o seguinte: o sentido é preparar seus caminhos, isto é, transmitir ao seu povo. Isso era muitíssimo importante, absolutamente necessário, porque é só mediante o conhecimento do pecado que se obtém a salvação. Ou seja, a consciência de culpa e contaminação precede a fé em Cristo, como completo e perfeito Salvador. É Deus, unicamente Deus, quem salva. João foi um instrumento escolhido de Deus para transmitir ao povo o conhecimento da salvação mediante o perdão. Ele seria capaz de fazer isso em virtude da força e sabedoria que lhe foram dadas por Deus. Note bem, salvação mediante perdão, não pelo acúmulo de méritos. O caminho da salvação é o mesmo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. É o caminho da graça mediante a fé. Gênesis 15, 6, Isaías 55, 1, Efésios 2, 6, 8. Deve-se notar também que esta salvação é uma questão distintamente espiritual, embora, por certo, afete todos os domínios e aspectos da vida. Não é uma questão de livramento da escravidão a Roma. Não é uma questão de angariar riquezas, prestígio, glória terrena, etc. É uma questão de reconciliação com Deus por meio da obra salvífica do Redentor prometido, cujo precursor designado seria João. Portanto, Zacarias louva a Deus por levantar estes profetas que ensinavam o caminho da salvação, apontando para Cristo, e no caso aqui, seu filho, seu próprio filho, João Batista. E como aplicação aqui para as nossas vidas, eu entendo que nós hoje também podemos louvar a Deus por seguir levantando e enviando homens que pregam o Evangelho. Homens e mulheres que, de certa forma, prepararam o caminho de nossa conversão ao Rei. Você lembra quem lhe compartilhou o Evangelho pela primeira vez? Você lembra? Quem, de certa forma, preparou o caminho para o seu encontro com o Rei? Você lembra? Talvez para alguns aqui foram os pais. Para alguns aqui foram os pais, e que precioso isso, em casa. E os pais que contaram a história do nascimento de Jesus, vez após vez, festas de Natal reunidos, e vez após vez os pais contando sobre o nascimento de Jesus, compartilhando a palavra no lar, até você finalmente se reconhecer um pecador e entregar a sua vida a Jesus. Louvado seja Deus por isso. Deus segue levantando homens e mulheres para proclamarem, para prepararem o caminho para o Rei. Devemos ser gratos por eles. Para outros pode ter sido um colega de trabalho, de escola, ouvindo certo pastor na igreja, na internet, no rádio, lendo a Bíblia que ganhou entregue dos Gideões. Ou um misto de tudo isso, um processo em que foi sendo cercado por circunstâncias e pessoas que lhe falaram o Evangelho. Deus seja louvado por isso. Ele segue enviando seus servos para anunciarem as boas novas, apontando para o Rei, como fez João Batista. E assim deve ser também com as nossas vidas. Nós que agora já conhecemos o Rei, temos a responsabilidade de compartilharmos o Evangelho com as pessoas ao nosso redor. E veja, na sequência, Zacarias reconhece que esta grandiosa salvação ocorre somente em virtude da profunda misericórdia de Deus. Não tem nada a ver com mérito nosso. Olha o que ele diz no versículo 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Esse termo aqui, ele indica a profundidade do íntimo, do coração. O coração misericordioso de Deus. Nós, perversos pecadores, viramos as costas para Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o Deus santo e justo não era obrigado a proporcionar salvação a nós. Ele não fez isso com os anjos que se rebelaram. Eles não tiveram segunda chance. Porém, em relação à humanidade, por sua livre e soberana vontade, de acordo com seu beneplácito, Deus, por profunda misericórdia, quis providenciar salvação, e assim o fez, em favor dos seus eleitos. E esta salvação brilhou sobre nós como o sol nascente. Zacarias se refere a Jesus falando aqui, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. E nós temos uma metáfora aqui para se referir à vinda de Cristo. Ou seja, o próprio Deus, na pessoa do Filho, o Altíssimo, visita o seu povo com misericórdia para dissipar as nossas trevas. E aqui Zacarias faz ressoar a profecia lá de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias 4, versículo 2. O profeta diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Jesus é o sol da justiça que traz salvação. Ele é aquele que brilha para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E esse verso faz ressoar também a profecia de Isaías, capítulo 9. Tem o texto aí, Isaías 9? Isso, Isaías 9. Povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. E aí mais à frente ele diz a raiz dessa alegria, o motivo dessa alegria, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A expressão sombra da morte aqui indica uma condição de desespero, sem escapatória. E na Escritura, o termo trevas, figuradamente aponta para as trevas do pecado, incredulidade, cegueira espiritual. E esta era a nossa condição sem Cristo, mortos em nossos pecados. Porém, com a vinda de Cristo, nós fomos visitados pelo sol nascente. Jesus vem como o nascer do sol na manhã, que vai dissipando as trevas até que se torne tudo iluminado. Ele vem para restaurar plenamente a sua criação, banir definitivamente o mal. Por isso, Deus seja louvado, a luz já chegou. Como diz o prólogo do Evangelho de João, lá em João, capítulo 1, versos 4 a 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E depois, Jesus mesmo afirmou, João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqueles que não tinham esperança agora podem ser cheios de esperança, aqueles que estavam longe de Deus agora podem ser reconciliados com Ele, aqueles que eram inimigos agora são chamados de filhos amados do Pai, porque o sol nascente chegou para dirigir os nossos pés no caminho da paz. E a paz aqui é paz com Deus. Paz com Deus. Sobre essa paz, Hendrickson diz assim: os que um instante antes foram descritos como assentados em desespero estão agora em pé. Aliás, estão andando. A sua tristeza se converteu em alegria. Note a conexão. Para brilhar sobre eles, para guiar nossos pés. É por meio de seu brilho que o sol nascente guia nossos pés. Todos nós, pecadores, nos desviamos para seguir nossos próprios caminhos, Isaías 53:6. Desconhecendo o caminho da paz, Isaías 59:8-9. Então, levanta-se o sol, ilumina, dirige nossos pés no caminho da paz. Essa paz é ao mesmo tempo objetiva e subjetiva. Objetivamente equivale à reconciliação com Deus por meio do poderoso de Davi, o sol nascente, o Messias, 2 Coríntios 5:20. Subjetivamente é a tranquila e consoladora certeza do perdão e da adoção de Deus, Romanos 8:16, o qual clamamos Abba Pai. É o sorriso de Deus refletido no coração do pecador reconciliado, o refúgio da tempestade, o esconderijo à sombra de suas asas, o manancial que flui da fonte da graça. O sol nascente dirige nossos passos em direção a essa paz. Concluindo, meus irmãos, este é o Deus que deve ser louvado. Como vimos, Deus deve ser louvado por quem Ele é, seus atributos perfeitos, a glória do seu ser, infinitamente santo, justo, bondoso, gracioso, misericordioso. Este é o Deus soberano que providenciou a redenção do seu povo pela aliança da graça, estabelecida em Cristo. Ele é o Deus que se fez carne, Ele é o sol nascente, que nos alcança com os raios luminosos de sua graça e nos traz a paz. Você já está firmado nele pela fé? Você já se apropriou desta salvação? Se ainda não, o que está esperando? Ouça o chamado do Evangelho. Pondere sobre estas coisas. Medite sobre elas. Conheça o Redentor na Escritura Sagrada. Procure conhecer este que é o sol
da justiça. Confesse a sua miséria, confesse a sua necessidade dele, clame por sua misericórdia. Jesus não despreza nenhum coração contrito que se volta humildemente para ele. E você que já está nele, louvado seja Deus. Todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor. Cantemos unidos a Zacarias, bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu um pecador como você, como eu, e que agora as nossas vidas sirvam para exaltá-lo. Em Jesus nós temos aquilo que é o mais importante para a nossa vida aqui no presente e futura, na eternidade. Temos paz com Deus. Temos vida em seu nome, pois a luz já brilhou para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Bendito seja o Senhor, que essa paz se reflita nos nossos relacionamentos também, para a glória dele, como igreja, sendo guiada pelo sol da justiça. Nós cremos nisso, como nós falamos hoje na Assembleia também, tantas decisões, tantas questões, mas nós cremos no sol da justiça, que ilumina os nossos caminhos. Então vamos a Ele, vamos depender dEle, humildemente também, somos falhos, pecadores, mas Ele não abandona os seus, Ele não abandona os seus, porque Ele visitou o seu povo e redimiu o seu povo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão preciosa obra de redenção. E nós suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, Tua bênção sobre nós, Senhor. O entendimento do Teu Evangelho nos nossos corações. Cria vida, Pai, vida que glorifica o Teu nome, edifica as nossas vidas, Senhor, na Tua palavra. Guia-nos, ó Deus, como igreja, guia-nos, ó Deus, também individualmente, como família, cada vida, Senhor, cada membro, cada história que Te pertence, que sirva para o louvor da Tua glória, o louvor da glória de Tua graça. No nome de Jesus oramos. Amém.